vem de Deus? Porque a gente sofre. Às vezes sofremos injustiças ou lutas, problemas que nós enfrentamos, que nós não temos, né, saída, temos que enfrentar. E, infelizmente, né, queridos, precisamos reconhecer alguns problemas que nós mesmos arrumamos e a gente tem que resolver, e esses problemas a gente poderia evitar eles, não é verdade? Mas a gente também tem que reconhecer, pai, isso aqui não é que a gente coloca a culpa no diabo. Ah, isso foi o diabo que fez. Eu vejo pessoas que não precisam nem do diabo para poder atrapalhar, porque ele mesmo se atrapalha, arruma problema, arruma confusão, e isso é uma coisa muito triste. Então, tem pessoas que ficam ali colocando, ah, isso é Deus, isso é o inimigo, isso é outra pessoa, só que nós temos que também reconhecer que tem coisas que somos nós. E Eclesiastes 3,14 diz assim, depois eu leio 15. Sei que tudo que Deus faz durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado. E que Deus faz isso para que as pessoas o temam. Olha que palavra linda. Como é que eu sei que é algo de Deus? Aqui diz, sei que tudo que Deus faz durará eternamente. Nada pode ser tirado e nada pode ser acrescentado. Olha que palavra tremenda. Então, algo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, qual é a característica? Dura para sempre. Algo que eu fiz de errado dura para sempre? Não. Talvez hoje eu tenha consequências de um erro, uma decisão errada que eu tomei. Mas um dia isso vai passar. E eu tenho que enfrentar. Talvez alguém fez alguma coisa comigo, falou alguma coisa, me prejudicou, mas isso vai durar para sempre? Não, não vai durar para sempre. Uma hora vai acabar. Então, tenho que suportar. Talvez o inimigo está ali, você está sentindo algo ali na luta espiritual, porque existe a batalha espiritual, existe a luta espiritual, e você está lutando, mas a Bíblia diz que aquilo que o diabo faz foi destruído, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, Jesus já rompeu na cruz, e tudo que o diabo faz não dura eternamente. E aquilo que Deus fez para você? E aí eu quero falar dessa família linda, que foi Deus que fez. Do chamado que Deus te deu, dura para sempre. Ah, tem pessoas que falam, meu chamado já passou, o meu tempo passou. Não, pelo contrário. Pelo contrário, seu chamado não passou. A Bíblia diz em Romanos 11:29, que o chamado e a vocação de Deus são irrevogáveis. A unção que Deus te deu, ele não vai tirar. Às vezes, nós é que saímos da posição do ministério, não estamos em obediência. Então, queridos, quando eu descobri que o que Deus faz dura para sempre, resolveu muitos problemas que eu tinha. Porque eu pensava assim, por que fizeram isso comigo? Por que falaram aquilo? Por que aconteceu isso? Por que está assim? E eu entendi, pá, isso é Deus? Ah, não é Deus. Então espera. Ah, estão falando de mim, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Ih, espera. Deixa ferver. Uma hora eles vão cansar. E aí, quando você entende que aquilo não é Deus, você pega e deixa Deus agir. Eu aprendi que muitas vezes nós queremos colocar a nossa mão aonde que só Deus pode colocar. Eu acho interessante esse gesto, porque a nossa mão, ela tem um limite. Ela só vai até aqui. O que passa daqui em diante não compete a mim mais. A minha mão só vai até aqui. Agora eu quero te fazer uma pergunta. E a mão de Deus vai até onde? A Bíblia diz em Isaías 40 que na concha da palma da mão de Deus, que você pega a água para escovar o dente, na concha da mão de Deus, ele pega os oceanos. Então, se a minha mão vai só até aqui, e às vezes eu estou tentando pegar, fazer algo e não consigo, eu vou falar, Senhor, aquilo que eu não posso pegar com a minha mão, o Senhor me dá com a sua. E às vezes tem coisas que você não pode fazer. E às vezes você pensa assim, eu estou na mão do meu patrão, eu estou na mão do governo, da crise, é coisa do inimigo. Não, não tem inimigo na sua vida, o diabo não tem poder na sua vida. Eu já tirei o diabo da minha vida, ele não está na minha vida. Se ele fica ao derredor, ele tenta vir, mas os anjos de Deus estão ao meu redor.
E aqui o texto diz que Deus faz isso para que nós temamos a Ele. Então, por que Deus faz isso? Olha, o texto diz, Eclesiastes 3,14, coloca para a sua vida essa palavra, tudo que Deus faz dura eternamente. Ah, foi Deus? Pode ficar tranquilo, esperar, que Ele vai te dar com a mão dele. Ah, foi alguém? Aí é obra do inimigo? Espera. Ora, repreende, resiste ao diabo, e ele vai fugir de você. Isso vai passar. Deus vai mudar. Não adianta você querer tocar com a sua mão. Então, isso é maravilhoso. Você entregar a sua vida nas mãos de Deus. Mas o versículo 15, Eclesiastes 3,15, vai dizer assim: o que é, já foi. O que será também, já foi. E Deus fará vir outra vez o que se passou. Olha que texto profundo. Aqui o sábio, em Eclesiastes, que é atribuído a Salomão, diz a história que ele está num tempo de desânimo, de desilusão, que ele se desgastou na vida. E ele, então, expressa toda a sua sabedoria, mas ele está num temperamento melancólico, tá? Aqui num tempo de nostalgia, porque ele está conseguindo olhar para trás. Eu acho interessante, porque o tempo vai passando, eu já tenho cabelos brancos, né? Eu posso falar um pouco disso. O tempo vai passando, parece que a gente começa a olhar mais no retrovisor. E eu aprendi a olhar no retrovisor, mas eu não posso, quem dirige aí vai entender, né? Eu tenho que olhar no retrovisor, mas eu não posso me direcionar pelo retrovisor. Eu tenho que olhar. Olhar no retrovisor é defensivo, é você ter orientação, é você também ter sabedoria, uma visão geral, mas você não pode olhar só no retrovisor. E tem muitas pessoas que parece que tem um retrovisor na frente dos olhos que só olha para trás. Então, por que faz bem nós falarmos de fevereiro? Nós falarmos dos meses do ano? Nós orarmos já abençoado 2025, sendo que nós ainda temos problemas de 2024 para resolver. E que em 2024, Deus ainda vai te abençoar, porque Ele é o dono do tempo. Tem coisas que você está pedindo para o ano que vem, Deus pode fazer agora. E tem coisas que Deus pede, que você pede para agora, Deus pode fazer ano que vem, quando Ele quiser, porque Ele sabe quando você está preparado. Tem uma comparação que eu gosto muito de fazer. Eu tenho duas crianças, né, que a pastora citou, amo meus filhos. E o meu filho de 10 anos, vai fazer 10 anos ainda, perdão, tem 9. Ele tem hora que me pede coisas que eu não posso dar. Ele me pediu um drone. Eu falei, o quê? Um drone? Ainda me respondeu. Eu falei, mas como assim? Ah, passa o cartão, papai. Né? Então, ele já me deu até explicação. Eu falei, tive que arrumar uma explicação. Agora ele é ótimo para poder conversar. Você fala, meu filho agora não vai dar, ele, tá, morreu o assunto. Ele é assim. Já a outra, a de 5 anos, falei que ou ela vai ser delegada, ou vai ser juíza, um negócio assim, que manda e não tem volta, né? Com ela tem que ter argumento. Mas tem uma comparação que eu faço, por exemplo. Eu posso pegar, tem um exemplo, tá, querido? Assim, um bolo de R$1.000, ou 5 notas de R$200, entregar na mão da minha filha de 5 anos. Vocês acham que eu posso fazer isso? Hein? Mas ela não merece? Hein? Será que ela não merece? Ela merece. Mas por que eu não posso fazer isso? Porque ela não está preparada. Porque não é o tempo. Eu, como pai, eu tenho que sentir que minha filha merece muito mais do que R$1.000. Eu posso dar a ela qualquer coisa que, se eu puder, lógico, e for necessário, muito mais do que isso. Só que não é o tempo. Ela não está preparada. Queridos irmãs e irmãos, Deus olha para nós como um pai. Nós somos como essa criança. E Deus olha para nós e sabe se nós estamos preparados. E tem coisa que nós não estamos preparados. E nós olhamos para o tempo, para o nosso tempo aqui, cronos, relógio, olhamos para o nosso calendário de papel e ficamos marcando para Deus. Só que Deus não olha para esse calendário.
Deus não olha para a geografia que nós estamos. Deus não olha para o relógio que nós temos. Deus está acima do sol, do dia e da noite. O Salmo 139 diz que para Deus até as trevas é luz. Que isso? Deus enxerga no escuro. Aquilo que está escuro para nós, você não sabe o que vai acontecer. Deus está vendo tudo. Então Deus olha para você e fala assim, talvez você fale assim, mas eu já tenho tantos anos. Deus olha para você e fala, você é uma criancinha. Porque você tem quantos anos? E Jesus, Deus tem quantos anos? Então nós somos uma criança para Ele. E Ele olha para nós e fala assim, não está preparado. Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Quantas pessoas eu já vi querer uma herança antes da hora, correr e apressar o relógio, e mudar as folhas do calendário, e querer fazer o amanhã virar hoje. Queridos, só Deus tem o poder de fazer o amanhã virar hoje. Agora, sabe o que eu acho lindo? Deus transforma o ontem em nunca. Porque existem coisas que passaram na nossa vida que eu queria esquecer. E quando eu confesso a Jesus, o ontem vira nunca. Ele apaga, ele limpa a nossa consciência, ele lava o nosso coração. E o hoje se chama presente. Por que hoje se chama presente? Porque é um presente que nós temos. Esse Jesus é maravilhoso demais. E eu queria aqui nesse texto, estou demorando um pouquinho, mas vou ser breve, falar de 4 coisas que não voltam nunca mais. 4 coisas, 4 lições de coisas que não voltam nunca mais. E aqui Eclesiastes 3:15 fala que o que é já foi. O que há de ser também já foi. E Deus faz renovar o que passou. O que significa isso? Que a vida passa. E tem muitas coisas que tem hoje que já passaram e vão passar. Existem coisas que já vieram e podem vir novamente. Vamos um exemplo prático. Já teve um dezembro. Estamos em dezembro de novo. Daqui a pouco, ou seja, há pouco tempo era janeiro. Há pouco tempo era o Natal passado. Né? Vou brincar aqui com vocês. Tem coisa que a gente comeu no Natal passado que não saiu do nosso corpo até hoje, né? A gente comeu, engordou e não emagreceu até hoje. Então tem coisa que é e já foi. Daqui a pouco você está no próximo Natal. E tem gente que pensa que o Natal é só para engordar. Que é só para gastar dinheiro, para fazer dívida. Não. O eterno, escute bem, eu falo com a minha igreja aqui. O eterno tem que estar presente. Então pare tudo. Para a festa. Para o jantar e fala agora, vamos invocar a Ele. O eterno. Porque aquele tempo passa. Então, querido irmão e irmã, existem coisas que são passageiras. A primeira delas é o vento. E aí é uma coisa lógica, uma coisa óbvia. Olha o que diz o Salmo 78, versículo 39. Lembra-se que nós somos simples mortais, como o vento que passa e não volta mais. Queridos, olha, me perdoem a liberdade, mas eu vou citar uma coisa assim que marcou minha vida, eu como pastor. Algumas vezes eu já assisti à morte de pessoas. Não sei se alguém aqui já teve essa experiência. Talvez alguém da área da saúde. Eu já assisti à morte de algumas pessoas. E eu descobri como que a palavra de Deus é verdadeira. A vida é um vento. A pessoa faz assim. Morreu. É um sopro. Um simples sopro. Então, o vento, ele passa e não volta mais. Só que existem ventanias que passam na nossa vida. Fala a verdade. O vento passa, mas depois para você arrumar a bagunça que ele fez,
O vento passa, mas na hora dá aquele temor, aquele pavor. Só que nós mesmos somos de vento. Só, meu irmão, minha irmã, que o vento do Espírito Santo, ele é eterno. Jesus falou que aquele que é nascido do Espírito é como o vento, que Deus sabe de onde vem e para onde vai. Eu aprendi na minha vida a deixar sentir o vento. Porque tem hora que a gente quer fazer as coisas acontecer, elas não acontecem. E aí eu falo, Senhor, vou esperar o vento soprar. Às vezes eu penso fazer alguma coisa, e eu vejo que a coisa está travando, o Senhor me toca, epa, epa. Deus está falando alguma coisa aqui. Porque a minha vida não tem diabo, já falei para vocês. Ele não tem direito na minha vida. Eu não posso dar brecha, né? Mas não vou falar seu diabo, não. Se for uma luta espiritual, nós vamos sentir e vamos combater. Se for obra da carne do homem, vai passar. Se for um erro meu, também vai passar, Deus vai me mostrar. Então, eu sinto, epa, Deus está falando alguma coisa. E eu aprendi, Senhor, eu quero sentir o vento soprar. O vento passa. A primeira coisa que passa é o vento. Então, não perca a sensibilidade. A segunda coisa que passa, que também foi falado aqui já, e é óbvio também, Eclesiastes 3:1 fala do tempo. Diz assim, Eclesiastes 3:1, tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então o tempo, ele passa. E como é bom a gente aprender a sentir o tempo. Eu fico olhando que as pessoas ultimamente, eu creio que alguns irmãos vão me entender, as pessoas ultimamente não olham, por exemplo, uma flor, não olha, por exemplo, o tempo lá fora, vai olhar no aplicativo do celular. Tem gente que não sabe a lua. Sabia que a lua, ela é ciência, a lua não é misticismo. A lua é ciência. Deus colocou o astro, né, os astros, para marcar o tempo. Então, por exemplo, quando você planta, quem gosta de planta aí vai me entender. Você planta uma plantinha na lua nova, a lua nova, a crescente e a cheia. Vai ter três semanas de luz noturna. Você plantou na lua nova, a luz noturna vai dar vida. Então, aquilo não é mística. Isso não é mística. Mas o tempo, ele passa. Você tem que aprender a saber o tempo certo. Nós vivemos uma geração que tudo é automatizado, são botões. Só que a nossa vida não tem botões. As pessoas não têm botões. Que você aperta, muda, faz isso. Não. Você não entra na mente das pessoas e no coração apertando botões. É preciso tempo. O tratamento de Deus é no tempo. Nós vivemos uma geração que não olha a lua, não olha o clima, não vê se vai chover. Lembra que as pessoas falavam, será que vai chover? A pessoa vai no celular para olhar. Tudo bem, eu faço isso, são recursos que Deus nos deu. Deus deu a ciência para o ser humano. Só que o tempo da vida não é assim. As pessoas não têm aplicativos, não têm botões. É preciso entender o tempo. Isso é sabedoria, essa palavra é sobre sabedoria. A coisa que eu mais preciso, que nós precisamos, para um próximo ano abençoado é sabedoria. Outra coisa que não volta nunca mais, aqui me dói para falar, porque essa eu já sofri. Isaías 55:11. A palavra não volta nunca mais. Diz assim, Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. O que é isso? A palavra não volta nunca mais. Irmãos, se uma pessoa solta uma palavra, sai da nossa boca, ela nunca mais volta para dentro. Nós temos que tomar cuidado com o que falamos.
Uma palavra nossa tem autoridade. O diabo, aí sim eu vou falar dele, ele não tem língua, não tem boca, não tem voz. Ele precisa da boca de alguém. E quantas pessoas emprestam a boca para o diabo? Quantas pessoas emprestam os ouvidos para o diabo? Tem pessoas que você fala uma coisa, ela entende tudo errado. Parece que o ouvido dela está todo sujo. Os olhares da pessoa só vê malícia, só vê defeito, só vê problema. Está tudo sujo, está com óculos sujo. Eu sou do tipo que para levantar da cama tem que achar o óculos primeiro. Né? Porque tamanha dependência que eu tenho da visão, né? da minha deficiência. Só que existem pessoas que parecem que estão ou estão sem óculos ou estão com óculos errados. Vê tudo contaminado, tudo com malícia. Irmãs, a malícia é uma coisa do diabo. O diabo é malicioso. Ele colocou malícia em Eva e Adão. E a pessoa, então, só fala defeito. Uma palavra não volta nunca mais. Tem uma história de Santo Agostinho, que diz a história que na vila, na comunidade que ele morava, tinha uma pessoa que era fofoqueira. Né? E aí está uma coisa destrutiva de famílias, de amizades e de igrejas. Né? Fofoca. E essa pessoa, essa pessoa levou no alto da torre da igreja e falou com a pessoa, você vai corrigir o que você fez? Ele falou, vou corrigir. E ele pegou uma galinha, despenou a galinha na torre da igreja e jogou as penas da galinha. E falou assim, vá lá então, recolhe as penas da galinha e coloca no lugar. Aí o fofoqueiro falou assim, não tem jeito. Aí o Santo Agostinho diz, da mesma forma, a fofoca que você fez. Nunca mais vai resolver. É difícil. Então, às vezes, a palavra que nós falamos, ela não vai voltar. Temos que pensar antes de falar. Pensar antes de responder. Pensar antes de decidir, porque a palavra não volta. Só que também a palavra de Deus não volta. E se Deus deu uma palavra para você, receba a palavra, porque Ele é o eterno. Se falaram de você, Deus vai fazer passar. Porque a palavra de Deus prevalece sobre a minha palavra e sobre a sua palavra. Ela prevalece. Então, não importa o que falaram, se você recebeu um diagnóstico, uma situação. Fala, Senhor, falaram isso, o que o Senhor está falando? É uma coisa que eu aprendi, vou ensinar para as irmãs aqui. Quando eu recebo exames, resultado de exame, eu não abro. Porque a gente costuma hoje abrir e ir no Dr. Google, né? Você vai no Dr. Google, quando chega no médico, você já está sabendo de tudo, né? Acho que as irmãs não fazem isso não, né? Você pesquisa no Google o que é, e os médicos não gostam, tá? Que você faz isso. Mas eu aprendi a levantar o exame e fazer assim, ó. Tá aqui, Senhor. Antes de abrir, eu te apresento a ti. Eu levo e entrego para o médico. Teve médico que já falou para mim, você não abriu? Eu falei, não abri, eu não abro. Eu não abro. O senhor pode abrir. Eu creio, Deus usa a boca dos médicos. Eu já vi isso. O ano que vem eu vou pedir à pastora Raquel a oportunidade de um testemunho do milagre sobrenatural que vocês já oraram aqui, pelo Heitor, meu filho. E eu fiz isso, eu levantei aquele exame para o céu, antes de abrir. E aí o que acontece? A palavra de Deus também não volta. Já estou concluindo. Por último, a última coisa que não volta é a oportunidade. Em Colossenses 4:5 diz assim, sejam sábios no modo de agir, com os que são de fora, e aproveitem a oportunidade. Colossenses 4:5. Aproveite as oportunidades. As oportunidades não, elas vêm e elas não voltam. Então aqui está falando da oportunidade de falar de Jesus, da oportunidade de se consertar, de confessar os pecados. São oportunidades que você tem a cada dia. Hoje é uma oportunidade, hoje é um presente. Então aproveite a oportunidade. Falei 4 coisas que não voltam. O vento,
o tempo, a palavra e a oportunidade. Mas acontece que Deus é o dono do vento. O vento passou, mas ele pode mandar um vento novo. O tempo passou, mas Deus é o dono do tempo. Ele pode dar um tempo novo para você. Você precisa de um tempo, ele te dá. Você perdeu tempo na sua vida? O Senhor pode renovar o seu tempo. A palavra, todas as palavras que você falou, que já passaram, que pessoas falaram, Deus pode trazer uma palavra nova. E as oportunidades que você já perdeu, Deus pode te dar novas oportunidades. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado por esta manhã, por este dia. Muito obrigado pela Igreja Metodista Memorial, pela família pastoral, pastora Raquel, pastor Rubens, Davi. Muito obrigado, Pai amado, por essas irmãs, irmãos, famílias que estão neste amanhecer na tua presença. Muito obrigado, Pai amado, por este ano que se finda. Muito obrigado pelo ano que se vem e pelo mês de fevereiro, que, se Deus permitir, estaremos bem com saúde na tua presença. Pai amado, nós queremos aprender a entender o tempo. E nós só vamos pedir uma coisa, Pai, para fevereiro, para o ano que vem, para o resto da nossa vida, para hoje. Sabedoria, Senhor. Nos dá sabedoria. Porque às vezes falhamos tanto, erramos tanto. Tem misericórdia de nós, Senhor. E perdoa nossos pecados. Esse sim é o problema que nós temos que resolver. Perdoe nossa falta de sabedoria, nossas ignorâncias, nossas palavras erradas, nossos pensamentos ruins. Muda a nossa vida. Nós pedimos ao Senhor, que é o eterno, o Deus eterno, o Altíssimo Soberano Senhor. Conceda um tempo para cada um aqui. Traga ventos novos, palavras novas, oportunidades novas para cada um. Senhor, nós te pedimos que nos ensine a tua vontade e que transforme o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, pastora.